A raiva queimava no peito de Mateus como brasa viva enquanto ele dirigia pelas ruas de Natal numa tarde abafada de setembro. Havia acabado de sair de uma reunião humilhante no trabalho onde seu chefe, na frente de toda a equipe, o havia responsabilizado por um erro que não era dele, questionado sua competência, e praticamente o ameaçado de demissão. Aos 32 anos, Mateus trabalhava como gerente comercial numa empresa de equipamentos industriais há 8 anos. Era conhecido por sua dedicação e resultados consistentes, mas nos últimos meses vinha enfrentando pressões crescentes de um novo diretor que parecia ter decidido tornar sua vida um inferno. Aquele cara é um idiota, Mateus gritou sozinho no carro, socando o volante. 8 anos dedicados a essa empresa e é assim que me tratam? Não mereço isso. As emoções se agitavam dentro dele como tempestade, raiva do chefe injusto, frustração com a situação profissional, medo de perder o emprego, humilhação pela exposição pública, e uma sensação crescente de impotência que o corroía por dentro. Chegando em casa no apartamento em Ponta Negra, Mateus encontrou sua esposa Letícia preparando o jantar com o filho de 5 anos, Miguel, brincando na sala. Normalmente, a visão da família o acalmava, mas naquele momento ele sentia como se fosse explodir. Como foi seu dia? Letícia perguntou com o sorriso carinhoso de sempre. Horrível, Mateus respondeu secamente, dirigindo-se direto ao quarto e batendo a porta. Sozinho no quarto, as emoções continuavam fervendo. Mateus havia crescido numa família onde demonstrar emoções intensas era visto como fraqueza, especialmente para homens. Aprendera desde cedo a engolir sentimentos, a ser forte, a não dar o braço a torcer. Mas naquele momento, sentia que toda essa pressão emocional reprimida estava prestes a fazê-lo explodir. Durante o jantar, Miguel tentou mostrar um desenho que havia feito na escola, mas Mateus mal olhou, respondendo de forma áspera: "Agora não, Miguel. Papai está cansado." O menino baixou a cabeça, magoado, e Letícia lançou um olhar preocupado para o marido. Mais tarde, após colocar Miguel para dormir, Letícia tentou conversar. "Mateus, o que realmente aconteceu hoje? Você está diferente, mais irritado que o normal." "Letícia, não é nada que você possa resolver. Só problemas no trabalho. Mas você pode conversar comigo sobre isso. Somos parceiros, lembra?" Mateus sentiu uma onda de irritação injustificada. "Letícia, eu disse que não quero falar sobre isso. Por que você não consegue simplesmente me deixar em paz?" As palavras saíram mais duras do que ele pretendia. Letícia ficou visivelmente magoada, mas não retrucou. Simplesmente disse: "Quando você quiser conversar, estarei aqui", e foi para o banheiro. Sozinho na sala, Mateus se sentiu pior ainda. Agora, além da raiva do trabalho, carregava a culpa por ter magoado a esposa e o filho. Mas não sabia como processar ou expressar toda aquela turbulência emocional de forma saudável. Naquela noite, deitado na cama ao lado de Letícia que fingia dormir, Mateus tentou orar como havia aprendido na igreja onde frequentava esporadicamente: "Pai, obrigado por este dia. Perdoa meus pecados. Abençoa minha família. Amém." Mas as palavras pareciam vazias, mecânicas, completamente desconectadas da tempestade emocional que vivia. Como poderia agradecer por um dia horrível? Como pedir bênçãos quando sentia raiva de tudo e todos? Como confessar pecados quando sentia que era vítima de injustiças? "Deus", ele sussurrou no escuro, "não sei nem como orar quando estou assim. Será que posso falar contigo sobre essa raiva toda, ou isso é pecado?" Mateus havia crescido com a impressão de que oração deveria sempre ser bonita, controlada, cheia de palavras adequadas e sentimentos cristãos apropriados. A ideia de levar sua raiva crua, sua frustração real, seu medo genuíno para Deus parecia irreverente, quase blasfema. No domingo seguinte, ainda carregando o peso emocional da semana, Mateus acompanhou Letícia e Miguel à igreja presbiteriana do Tirol, onde frequentavam irregularmente. O pastor Eduardo, um homem de 45 anos conhecido por sua pregação prática e honesta, estava iniciando uma série sobre os Salmos. "Amados", pastor Eduardo começou, "hoje vamos estudar Salmo 13, onde Davi leva suas emoções mais cruas para Deus. Escutem isso: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto?" Mateus prestou atenção pela primeira vez em meses. O pastor continuou: "Davi não está sendo educado ou politicamente correto aqui.
Ele está despejando sua frustração, seu abandono, sua raiva diretamente para Deus. E sabe o que é impressionante? Deus inspirou isso para estar na Bíblia. Pastor Eduardo leu mais versículos. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Vejam, o pastor explicou, Davi está questionando Deus, reclamando com Deus, sendo brutalmente honesto sobre suas emoções. E isso não é pecado, isso é relacionamento autêntico. As palavras atingiram Mateus como raio. Pela primeira vez, via um modelo bíblico de como levar emoções reais para Deus, sem máscaras, sem pretensões espirituais falsas. Naquela noite, Mateus decidiu experimentar algo diferente. Em vez de suas orações mecânicas habituais, decidiu ser completamente honesto com Deus sobre o que estava sentindo. Deus, ele começou, hesitante, não sei se posso falar assim contigo, mas estou com muita raiva. Estou furioso com meu chefe, estou frustrado com minha situação no trabalho, estou com medo de perder o emprego. As palavras começaram a fluir, estou com raiva de mim mesmo por ter descontado na Letícia e no Miguel. Estou confuso sobre por que pessoas ruins conseguem ter poder sobre pessoas boas. Estou questionando se realmente te importas com o que acontece comigo. Para sua surpresa, em vez de se sentir condenado ou blasfemo, Mateus sentiu um alívio profundo. Era como se finalmente pudesse ser ele mesmo na presença de Deus, sem máscaras espirituais. Senhor, ele continuou, se Davi podia reclamar contigo, talvez eu também possa. Preciso da tua ajuda para lidar com essas emoções, para não machucar minha família, para encontrar sabedoria nessa situação. Pela primeira vez em semanas, Mateus dormiu em paz. Na semana seguinte, Mateus procurou o pastor Eduardo para uma conversa particular. Pastor, ouvi sua pregação sobre Davi levando emoções para Deus. Isso realmente é bíblico? Posso orar quando estou com raiva, frustrado, confuso? Pastor Eduardo sorriu. Mateus, é não apenas bíblico, é essencial. Deus nos criou como seres emocionais. Ele não quer robôs orando palavras vazias, mas pessoas reais compartilhando vida real com Ele. O pastor abriu a Bíblia em vários salmos. Olhe o Salmo 6, Davi orando em depressão profunda. Salmo 10, questionando por que Deus permite que ímpios prosperem. Salmo 22, sentindo-se abandonado por Deus. Salmo 137, pedindo vingança contra inimigos. Pastor, Mateus perguntou, mas isso não é irreverente? Não deveríamos ter mais compostura espiritual? Mateus, irreverência seria fingir que não sentimos o que sentimos. Deus conhece nossos corações. Ele prefere honestidade brutal à espiritualidade fingida. Pastor Eduardo explicou o que chamava de oração emocional, é trazer para Deus exatamente o que estamos sentindo, sem censura, mas com confiança de que Ele pode lidar com nossas emoções e nos ajudar a processá-las de forma saudável. Encorajado pela conversa pastoral, Mateus começou a experimentar oração emocional de forma mais sistemática. Toda noite, em vez de orações formulaicas, despejava seus sentimentos reais para Deus. Deus, hoje estou ansioso sobre a reunião de amanhã. Tenho medo que meu chefe me humilhe novamente. Essa ansiedade está apertando meu peito e me impedindo de dormir. Senhor, estou frustrado porque trabalho duro e vejo pessoas preguiçosas sendo promovidas. Isso parece injusto, e confesso que estou com inveja. Pai, hoje me senti orgulhoso demais para pedir desculpas para Letícia depois de nossa discussão. Meu orgulho está atrapalhando meu casamento. Para sua surpresa, essa honestidade emocional não o afastava de Deus, o aproximava. Era como se finalmente tivesse encontrado um relacionamento autêntico com o Criador. A mudança mais notável veio nos relacionamentos familiares. À medida que Mateus aprendia a processar suas emoções com Deus, tornava-se mais consciente de como essas emoções afetavam sua família. Uma noite, após ter sido especialmente paciente com Miguel durante a hora do banho, algo que antes o irritava profundamente, Letícia comentou: Mateus, você parece mais calmo ultimamente. O que mudou? Letícia, comecei a conversar com Deus sobre o que realmente sinto, não apenas sobre o que acho que deveria sentir. E isso está me ajudando a processar minhas emoções de forma mais saudável. Como assim? Antes, quando chegava em casa irritado do trabalho, explodia com vocês porque não sabia onde colocar toda aquela raiva.
Agora, primeiro converso com Deus sobre o que estou sentindo, e depois consigo interagir com vocês de forma mais equilibrada. Letícia ficou intrigada. Você pode me ensinar isso? Às vezes também me sinto sobrecarregada com meus sentimentos e não sei como lidar. Conforme Mateus se aprofundava na prática de oração emocional, começou a descobrir camadas mais profundas de feridas que carregava. A situação no trabalho havia desenterrado inseguranças antigas sobre seu valor pessoal, medos de rejeição que vinham da infância, raiva reprimida contra seu pai autoritário que nunca permitia expressão emocional. Deus, ele orou uma noite, estou percebendo que minha raiva do meu chefe tem a ver também com meu pai. Nunca pude expressar como me sentia quando ele era injusto comigo. Carrego essa raiva há décadas. As orações se tornaram sessões de cura emocional. Senhor, perdoa-me por guardar ressentimento contra meu pai. Perdoa-me por repassar seus padrões autoritários para meu filho. Cura essas feridas antigas que ainda sangram. Para sua surpresa, Mateus começou a sentir liberação de cargas emocionais que carregava há anos. A oração honesta estava se tornando terapia espiritual profunda. 6 meses depois de começar a praticar oração emocional, Mateus enfrentou uma decisão importante. Recebeu uma proposta de emprego de uma empresa concorrente, melhor salário, ambiente mais saudável, mas que exigiria mudança para Recife. Em vez de tomar a decisão baseada apenas em lógica ou emoção, Mateus levou toda a complexidade da situação para Deus. Senhor, estou empolgado com a oportunidade, mas também com medo da mudança. Estou com raiva de ter que considerar isso por causa do ambiente tóxico atual. Estou preocupado com como isso afetará Letícia e Miguel. Durante 2 semanas, orou sobre cada aspecto emocional da decisão. Deus, parte de mim quer aceitar só para dar uma lição no meu chefe atual. Mas sei que essa motivação de vingança não é saudável. Precisa da tua sabedoria para separar emoções justificadas de emoções destrutivas. A oração emocional o ajudou a processar todos os sentimentos envolvidos e tomar uma decisão mais equilibrada e sábia. Inspirado pela transformação que havia experimentado, Mateus começou a ensinar Miguel sobre oração honesta adequada à idade de uma criança. Miguel, ele disse uma noite quando o filho estava frustrado por não conseguir montar um brinquedo, que tal conversarmos com Deus sobre como você está se sentindo? Posso falar para Deus que estou bravo? Miguel perguntou, surpreso. Claro que pode. Deus quer saber sobre todos os seus sentimentos. Miguel fez sua primeira oração emocional honesta. Deus, estou muito bravo porque esse brinquedo é difícil demais. E estou triste porque acho que sou burro. Ajuda-me, por favor. Era simples, direto, honesto, exatamente como oração deveria ser. Letícia também aderiu à prática. Durante um período estressante no trabalho, compartilhou: Mateus, conversei com Deus sobre minha ansiedade e frustração. Foi libertador admitir que não estou bem, em vez de fingir que sou forte o tempo todo. No trabalho, embora Mateus não pudesse orar abertamente, a prática de oração emocional o transformou como líder. Tornara-se mais consciente de suas próprias emoções e mais sensível às emoções de sua equipe. Mateus, disse Ana, uma funcionária de sua equipe, posso falar algo pessoal? Você mudou muito nos últimos meses. Antes, quando estava estressado, todos ficávamos andando em ovos. Agora, mesmo quando há pressão, você parece mais equilibrado. A habilidade de processar emoções com Deus havia dado a Mateus inteligência emocional que se refletia em liderança mais madura e relações de trabalho mais saudáveis. Após semanas de oração emocional sobre a proposta de emprego, Mateus decidiu ficar na empresa atual, mas com uma estratégia diferente. Em vez de aceitar passivamente o ambiente tóxico, usou sua nova maturidade emocional para ter conversas difíceis mas necessárias. Senhor Carlos, ele disse ao diretor em uma reunião particular, gostaria de conversar sobre nossa dinâmica de trabalho. Sinto que posso contribuir mais quando há comunicação respeitosa e feedback construtivo. Para sua surpresa, o diretor respondeu positivamente. Mateus, admiro sua coragem de abordar isso. Talvez eu tenha sido muito duro ultimamente. Vamos trabalhar juntos para melhorar isso. A situação não se transformou da noite para o dia, mas a capacidade de Mateus de gerenciar suas próprias emoções e comunicar-se com maturidade criou um ambiente mais saudável para todos.
2 anos depois de descobrir oração emocional, Mateus havia se tornado uma referência na igreja para homens que lutavam com expressão emocional saudável. Pastor Eduardo o convidou para liderar um grupo de estudos sobre masculinidade cristã e inteligência emocional. Irmãos, Mateus dizia durante os encontros, crescemos acreditando que homens cristãos devem ser sempre fortes, controlados, sem demonstrar fraqueza emocional. Mas olhem para Jesus, ele chorou, se irou, se angustiou, se alegrou intensamente. Deus nos deu emoções por uma razão. Elas são parte de como ele nos criou. O problema não é ter emoções intensas, mas não saber como processá-las de forma saudável. Um dos participantes, Roberto, testemunhou: Mateus, comecei a orar sobre minha raiva em vez de explodir com minha família. Meu casamento está se salvando. Em seu diário espiritual, Mateus escreveu: Senhor, obrigado por me ensinar que posso trazer qualquer emoção para ti: raiva, medo, frustração, alegria, ansiedade, confusão. Obrigado por mostrar que honestidade emocional não é fraqueza espiritual, mas maturidade relacional. Aprendi que quando reprimo emoções, elas vazam de formas destrutivas nos meus relacionamentos. Mas quando as processo contigo primeiro, posso responder aos outros de forma mais amorosa e sábia. Minha vida emocional não é mais uma montanha-russa descontrolada. Não porque não sinto intensamente, mas porque tenho um lugar seguro para processar o que sinto. Mateus agora ensina sobre oração emocional em retiros e conferências. Sempre termina com o mesmo convite: amigos, se vocês sentem que precisam ser espirituais demais para orar, se guardam suas emoções reais de Deus, se acham que Ele só quer ouvir palavras bonitas e sentimentos cristãos apropriados, eu os convido à liberdade da oração honesta. Deus já conhece exatamente o que vocês estão sentindo. Ele não se escandaliza com raiva, não se surpreende com medo, não fica ofendido com frustração. Ele quer relacionamento autêntico, não performance e espiritualismo. Comecem hoje, levem para Deus exatamente o que estão sentindo. Usem palavras reais, não cristianês. Sejam tão honestos quanto Davi foi nos Salmos. Descubram a liberdade de ser genuínos na presença do Pai que os ama incondicionalmente. Vocês descobrirão que Deus não apenas pode lidar com suas emoções, Ele pode transformá-las, curá-las, e usá-las para o crescimento espiritual mais profundo de suas vidas. Deus nos criou como seres emocionais, e Ele deseja relacionamento autêntico conosco, não performance espiritual artificial. Quando aprendemos a levar nossas emoções reais para Deus em oração, descobrimos que Ele pode transformar nossa raiva em sabedoria, nossa ansiedade em confiança, nossa tristeza em compaixão. A oração emocional honesta não é irreverência, é intimidade. É reconhecer que Deus já conhece nosso coração e prefere nossa honestidade brutal à nossa espiritualidade fingida. Quando processamos emoções com Deus primeiro, respondemos aos outros de forma mais amorosa e madura. A jornada da maturidade emocional cristã começa com uma oração simples e honesta: Deus, isto é exatamente como me sinto agora.